Na aula passada, nós paramos falando sobre os conflitos de Angola. Já havíamos falado sobre os conflitos de Moçambique, não é? E na aula passada, nós falamos sobre os conflitos de Angola. Dando continuidade aos conflitos na história da África, hoje nós vamos falar dos conflitos da Nigéria. Bom, primeiro detalhe, como a gente sempre gosta de colocar para os senhores, é a localização geográfica da Nigéria. Observem que a Nigéria está na costa do Oceano Atlântico. Então, a Nigéria está aqui na costa do Oceano Atlântico. Lembre, a África é banhada pelos oceanos Atlântico e pelos oceanos Índico. A Nigéria também é importante que se registre isso. A Nigéria, olha as fronteiras que ela faz, Niamey, Benin, tá? Camarões. A Nigéria sempre foi um entreposto de comércio muito poderoso. Então, a Nigéria é uma ex-colônia. A Nigéria é uma ex-colônia inglesa. A Nigéria é uma ex-colônia inglesa. Quando a gente já viu algumas aulas atrás, quando teve a partilha da África com a Conferência de Berlim e houve a divisão da África entre as grandes potências da Europa, a Nigéria fica sob domínio britânico. A Nigéria, então, é uma ex-colônia inglesa. E um outro detalhe que é importante que vocês registrem, é um país riquíssimo em petróleo. A Nigéria, uma ex-colônia britânica, é um país extremamente, mas não é pouco não, é um país extremamente rico em petróleo. Não é pouco não. Correto? Então, essas características da Nigéria são importantes para a gente começar, não é, nossa aula. Tem uma região na Nigéria, vocês estão vendo aqui, uma cidade chamada Lagos. Lagos era uma feitoria de Portugal. Alguns escravos que vinham para o Brasil, eles eram retirados da Nigéria. E quando houve a alforria, muitos escravos retornaram para a região de Lagos e para a região do Benin. Então, esse ponto de partida é muitíssimo importante para nós entendermos os conflitos na Nigéria. Bom, a Inglaterra deu início ao processo de exploração da Nigéria a partir do século XIX. Foi a partir do século XIX que a Inglaterra deu início ao processo de exploração da Nigéria. Vale registrar que esta área que vocês estão vendo aqui, nessa cor diferente, que a gente está destacando, e aqui essa área está sendo mostrada numa escala mais ampliada, não é? É a mesma área que está desse lado, só que aqui nós temos essa área numa escala mais ampliada. Essa região é uma região que se chama Biafra. Essa região é uma região
chamada Biafra. E essa região, Biafra é a mais rica região petrolífera de Angola. É a região, em termos de petróleo, mais rica de Angola. Inclusive, houve no início do século XX, final de 19, início de 20, um conflito, a chamada Guerra de Biafra. E essa guerra foi uma guerra sanguinária, uma guerra que levou à morte milhares e milhares de pessoas. A Inglaterra, quando dominou a Nigéria, ela fez a mesma coisa que todas as potências imperialistas capitalistas faziam. Tá? Se aliou aos grupos dominantes e impôs, através dessa aliança com os grupos dominantes, impôs uma relação de exploração sobre a Nigéria. Correto? A Nigéria é um país que possui uma diversidade, que possui uma pluralidade étnica gigantesca, com a hegemonia dos Ibós. A Nigéria tem 250 etnias. Com a hegemonia dos Ibós, nós temos também a hegemonia, o grupo dos Ifás. Tudo isso são grupos étnicos. Ibós, Ifás, e nós temos também um grupo étnico chamado de Hausa. Temos o grupo Hausa e tínhamos ainda na Nigéria um grupo que foi aniquilado durante a Guerra de Biafra, dois grupos, né? Que eram os albinos e os pigmeus. Os albinos e os pigmeus. Os albinos na África, eles são super discriminados, tá? Os albinos na África são vistos como aberrações, claro, porque a África, predominantemente, é formada por países negros, não é? Então, a África é um continente negro, com exceção do norte. O norte da África chama-se África Branca. Com exceção do norte da África, a África é um continente negro. Então, essas etnias foram se moldando ao domínio britânico e algumas dessas etnias vão se converter ao cristianismo. Algumas dessas etnias vão se converter ao cristianismo, correto? E outras dessas etnias, se algumas se convertem ao cristianismo, algumas dessas etnias vão se converter ao islamismo. Correto? Então, os grupos étnicos mais ligados à Inglaterra convertem-se ao cristianismo. Os grupos étnicos mais ligados, mais anti-Inglaterra, digamos assim, os grupos étnicos mais anti-imperialistas vão se converter ao islamismo. O islamismo, que chegou no continente africano como consequência da expansão islâmica no século VII. Quando a gente fala de Nigéria, o maior conflito étnico que a Nigéria vive é o conflito entre cristãos e muçulmanos. O maior conflito étnico que a Nigéria vivencia é o conflito entre cristãos e muçulmanos. Este conflito existe desde sempre. Esse conflito entre cristão e muçulmano, entre cristãos e islâmicos,
é um conflito que existe desde sempre. Contudo, esse conflito, ele ganha uma nova faceta no ano de 2002. Nesse ano, os conflitos étnicos entre cristãos e muçulmanos, eles vão ganhar uma nova dimensão. Eles vão para um novo patamar. Porque nesse ano, em 2002, nasceu na Nigéria um grupo terrorista chamado Boko Haram. O Boko Haram é um grupo terrorista extremista que defende o extermínio da cultura islâmica, ou da cultura cristã, perdão. Na verdade, calmamente, para vocês registrarem, o Boko Haram, ele tem um código de condutas baseado em leis extremamente rígidas, e essas rígidas leis são as leis da Sharia. Quem foi que escreveu a Sharia? Quem souber, morre. A Sharia não faz parte do Corão. A Sharia é um conjunto de leis extremamente radical, e o Boko Haram quer construir na Nigéria um governo fundamentado pelas leis da Sharia. Se o Boko Haram quer construir na Nigéria um governo fundamentado pelas leis da Sharia, o que é que as leis da Sharia pregam? Primeiro, a Sharia prega o extermínio da cultura cristã ocidental. A Sharia prega o extermínio da cultura cristã ocidental. O Boko Haram quer implantar na Nigéria um governo onde não exista nenhum resquício da cultura cristã ocidental. Por que essa raiva gigante da cultura cristã ocidental? Eles consideram a cultura cristã ocidental como uma cultura pervertida, como uma cultura depravada, como uma cultura imoral. Por isso, eles defendem a aniquilação da cultura cristã, porque eles entendem que a cultura ocidental cristã é uma cultura imoral. Dessa maneira, as principais vítimas do Boko Haram são as crianças, as mulheres, os idosos, os cidadãos de população economicamente ativa. Em outras palavras, as principais vítimas do Boko Haram são os cristãos, correto? Os cristãos são as principais vítimas do Boko Haram na Nigéria. Então, o primeiro ponto defendido pela Sharia e que o Boko Haram quer implementar na Nigéria, caso eles tomem o poder, é o extermínio da cultura ocidental cristã. Segundo ponto defendido pela Sharia e que o Boko Haram quer implementar na Nigéria: o extermínio dos muçulmanos xiitas. O islamismo, a maior religião do mundo, ela se subdivide em várias correntes. As duas correntes mais importantes e poderosas do islamismo são os sunitas e os xiitas. Qual é a diferença entre sunita e xiita?
A diferença maior é uma diferença política. Política. Os xiitas defendem que só pode governar um país islâmico quem for parente consanguíneo de Maomé, ou ascendente ou descendente. Então, os xiitas defendem que o mundo muçulmano e um país muçulmano, ele só pode ser governado por um descendente de Maomé, ou um ascendente de Maomé. Leia-se, um parente consanguíneo. A grande questão é que Maomé não deixou herdeiros, certo? E nós estamos em 2020, vamos colocar 2002, né? Que estamos na época da fundação do Boko Haram. Você encontrar um parente de Maomé em 2002, consanguíneo, é muito complicado. Então, a Sharia defende que os xiitas são falsos muçulmanos. Os xiitas são falsos islâmicos, os xiitas são falsos muçulmanos. Porque nos dias atuais não existe um parente consanguíneo de Maomé. Então, primeiro elemento defendido pela Sharia: o extermínio da cultura cristã ocidental. Segundo elemento defendido pela Sharia: o extermínio dos muçulmanos xiitas. Correto? Eles querem implantar isso na Nigéria. Terceiro elemento da Sharia: o extermínio dos inúteis sociais. É exatamente essa expressão que eles usam. O extermínio dos inúteis sociais. Quem são esses inúteis sociais? Os inúteis sociais são aquelas pessoas prejudiciais ao governo. São pessoas que dão prejuízo ao governo. É algo, esse discurso da Sharia, que o Boko Haram e o Estado Islâmico também querem implantar, lembra muito o discurso da Alemanha nazista, não é? Quando a Alemanha defendia o extermínio desses inúteis sociais, não é? Matando vários deficientes simplesmente pelo fato deles serem deficientes, e por serem deficientes, enxergavam os nazistas, eles eram prejudiciais ao Estado. Então, quem são os inúteis sociais para a Sharia? Os portadores de deficiência são inúteis sociais, além dos portadores de deficiência, os homossexuais. Os homossexuais são inúteis sociais. E são inúteis sociais, segundo Boko Haram, né? São inúteis sociais, segundo Boko Haram, as prostitutas. Entendeu? Então, dessa maneira, eles defendem o extermínio da cultura cristã, o extermínio dos muçulmanos xiitas, o extermínio dos inúteis sociais. O Boko Haram é chamado por nós historiadores como o grupo da barbárie. Eles defendem a construção de um califado. Califado significa império. Califado significa império, e eles defendem o império da barbárie, que tudo é extermínio. É extermínio da cultura ocidental, o que faz dos cristãos as principais vítimas deles, é extermínio dos inúteis sociais, né? Deficientes, homossexuais, prostitutas, é o extermínio dos muçulmanos xiitas, e o Boko Haram defende também a escravização de mulheres com
o objetivo de purificá-las. Para a Sharia, e o Boko Haram absorve essa ideia, as mulheres são seres naturalmente pervertidos. Certo? Para o Boko Haram, né, para a Sharia, o Boko Haram defende isso, as mulheres são seres naturalmente pervertidos. E a única maneira das mulheres se purificarem é serem escravizadas por eles. De modo que o grupo Boko Haram, ele ganhou muita fama internacional quando este grupo apareceu na mídia depois dele ter capturado 300 crianças e submetido essas 300 crianças à escravidão. Mulheres. Correto? Então, é uma ideologia da barbárie. Bom, o Boko Haram, ele foi fundado na cidade de Maiduguri, capital do estado daqui de Borno, na Nigéria, por um cara chamado Muhammad Yusuf. Tá? Muhammad Yusuf. Tá bom? A palavra Muhammad significa Maomé. Muhammad Yusuf é o fundador do Boko Haram. E aqui estão os objetivos centrais do Boko Haram que nós falamos calmamente para vocês. Combater os princípios e legados ocidentais deixados pela colonização britânica, no país. E a construção, no início, eles defendiam a construção de uma república islâmica. Quando eles se aliaram ao ISIS, ao Estado Islâmico da Síria e do Iraque, o Boko Haram se aliou ao ISIS, esse objetivo modificou-se. Ao invés de uma república islâmica, eles passam a defender a criação de um califado islâmico. Eles passam a defender a criação de um califado muçulmano, ou seja, de um império islâmico. E é bom lembrar, além do extermínio da cultura ocidental, também extermínio dos muçulmanos xiitas, também extermínio dos inúteis sociais, bem como a escravidão das mulheres, com o objetivo de libertá-las, de purificá-las. Pelo amor de Deus, né? Eles escravizam a mulher, estupram essas mulheres e, através dessas relações de estupro, eles purificam as mulheres. O que é isso? O que é isso? Os caras têm o sêmen bento, o sêmen abençoado. Quer dizer, isso é uma coisa inconcebível e é, no mínimo, um absurdo. Então, o grupo Boko Haram surge em 2002, com esses fundamentos. Eles querem construir um califado de barbárie e exterminar os seus adversários políticos. Aqui está a bandeira do Boko Haram, e nós temos aqui um pequeno vídeo, não é, que foi exibido na ocasião. Os terroristas mais brutais da atualidade anunciaram uma aliança. O Estado Islâmico, o Oriente Médio, aceitou se unir ao Haram da África. Esses dois grupos tentam instalar regimes políticos baseados na interpretação totalitária que eles têm do livro sagrado dos muçulmanos. Quando investiram na união, o pacto foi firmado via internet. Na mensagem, o Estado Islâmico aceita a oferta de aliança do Boko Haram, anunciada nesta outra gravação, divulgada no sábado passado. É a união dos dois grupos responsáveis pelos atos mais selvagens dos últimos tempos.
O Estado Islâmico, conhecido por decapitar reféns, tenta criar um califado na Síria e no Iraque, uma área independente onde uma versão distorcida da Sharia, a lei islâmica, seria aplicada com todo rigor. Boko Haram quer fazer algo semelhante no leste da Nigéria e tenta se espalhar por países vizinhos. O grupo se tornou conhecido ao sequestrar 200 meninas numa escola no ano passado e já teria matado mais de 13 mil pessoas. Segundo analistas, no primeiro momento, a aliança tem efeitos apenas para propaganda. Elizabeth Donnelly, especialista em assuntos africanos, diz que o Boko Haram pode passar a copiar o Estado Islâmico e praticar sequestros em troca de resgates e ter alvos específicos em vez de praticar violência aleatória. Na Europa, o temor é de que jovens que se radicalizam aqui e vão lutar na Síria passem a ter também a África como destino. Hoje, na Espanha, a polícia prendeu 8 suspeitos de pertencerem ao Estado Islâmico. Eles estariam preparando ataques em território espanhol e recrutando jovens. Oficialmente, o Boko Haram alega que luta pela, como nós colocamos, Sharia. Oficialmente, eles alegam que combatem a corrupção do governo, parece um cara que eu conheço, e combatem a falta de pudor das mulheres. Eles consideram as mulheres despudoradas. Combatem a prostituição e outros vícios. Segundo eles, os culpados por esses males são os cristãos, a cultura ocidental e a tentativa de ensinar algo a mulheres e meninas. Ou seja, o que eles dizem, o que eles chamam de falta de pudor, na concepção deles, as mulheres são despudoradas por culpa do cristianismo. Correto? É uma concepção histórica bizarra. É uma visão de mundo extremista e genocida. Então, segundo o Boko Haram, as meninas sequestradas vão começar uma vida nova como servas ou escravas sexuais. Entendeu? Então, dessa forma, elas vão ser libertadas das impurezas que elas possuem, da perversão, do despudor que elas têm. O governo da Nigéria, ele montou um grupo de elite composto por 1.000 mulheres. Não me pergunte por que 1.000, eu não tenho a menor ideia. Mas sempre é 1.000. Quando eles têm abaixo de 10, eles recompõem o grupo com mais 10. Então, o governo da Nigéria criou um grupo de super soldadas de 1.000 mulheres. São mulheres muito bem treinadas, é um grupo de elite montado pelo governo da Nigéria. Por que mulher? Você vai entender agora. Essas mulheres, propositalmente, deixam se capturar pelo grupo Boko Haram. De propósito, essas mulheres se tornam prisioneiras do Boko Haram. Por isso, inteligentemente, a seleção de 1.000 mulheres. Elas, de propósito, se deixam capturar pelo grupo Boko Haram. Dessa forma, elas vão tendo acesso aos esconderijos do Boko Haram. O Boko Haram domina toda esta área em verde da Nigéria. Essas mulheres capturadas, elas dão um jeito de fugir e informar ao governo aonde se encontram os quartéis generais do Boko Haram.
Entendeu? Onde estão localizados os principais pontos do Boko Haram. Depois que elas informam o governo faz ataques aos lugares específicos indicados por essas mulheres. Um grupo de mulheres, elas se deixaram capturar e elas foram levadas até o esconderijo do líder do Boko Haram. Aqui é o nome dele. Abubakar Shekau. Esse cara aqui. Um grupo de mulheres foi levado ao esconderijo de Abubakar Shekau. Certo? O que acontece? Uma dessas mulheres foi capturada por Abubakar Shekau, foi levada ao esconderijo dele, e ele pegou uma dessas mulheres aqui, da força de elite, e levou para a sua tenda para estuprá-la. Rapaz, essa criatura, com um pedaço, com um fragmento de osso, esfaqueou Abubakar Shekau no pescoço, fez vários cortes no pescoço e matou esse cara. Aí, em 24 de setembro de 2014, em 24 de setembro de 2014, o governo nigeriano anunciou oficialmente a morte de Abubakar Shekau, não é? Ora, a morte de Abubakar Shekau fragilizou o Boko Haram, mas não acabou. Ele ainda existe, e nesse momento em que o Estado Islâmico está morrendo, nesse momento, o Boko Haram é o grupo terrorista mais genocida da história da humanidade. É o grupo terrorista mais genocida da história da humanidade. Eles promovem atentados os mais terríveis contra cristãos. As cenas são fortes, tá? Meninas, aquelas mulheres, aquelas jovens que foram escravizadas por eles, né? Capturadas e escravizadas por eles. Esta cena daqui mostra um grupo de cristãos que foram carbonizados, foram queimados vivos pelo Boko Haram, e o único erro que esse grupo cometeu foi estar orando para Jesus. Imagine. Então, isso é uma prática muito comum deles. Eles vão nos lugares onde existem nichos católicos, eles aproveitam-se do horário da missa, então eles vão a lugares onde existem nichos católicos, aproveitam-se do horário das missas, claro, porque no horário das missas vai haver uma aglutinação maior de pessoas, eles cercam a igreja por fora e ateiam fogo à igreja. De modo que aquele que tente fugir, ele é fuzilado e jogado de novo no fogo. Essas pessoas que vocês estão vendo aqui são carvão, viraram carvão. Seres humanos carbonizados que viraram carvão. E o único crime que eles cometeram foi ser cristão, certo? Então as cenas são realmente muito fortes. Ó, veja bem, essa charge aqui é uma charge de Latifa. Latifa, ele faz algumas charges para o jornal Folha de São Paulo e algumas charges muito críticas. A França, ela sofreu 3 atentados em sequência feitos pelo Estado Islâmico no território francês. O primeiro atentado, só para vocês relembrarem,
foi aquele atentado onde eles invadiram o jornal Charlie Hebdo, jornal que havia publicado uma charge de Maomé com uma bomba no turbante, dessa forma insinuando que Maomé era terrorista. O segundo atentado que o grupo Estado Islâmico fez contra a França foi um atentado, vocês vão lembrar, coincidiu com a época que a seleção de futebol da França estava jogando um amistoso contra a Alemanha no Estado de França. Eles explodiram várias bombas, saíram, né, fazendo massacre em vários lugares diferentes. E o lugar que eles mataram mais pessoas foi uma boate chamada Bataclan. Bataclan é uma boate extremamente eclética e no Bataclan você tem público, tá, dos mais diversos e variados, inclusive homossexuais, muitos. Como eles consideram os homossexuais os inúteis sociais, eles foram ao Bataclan e saíram metralhando as pessoas que estavam ali dentro do Bataclan, nivelando todos, dizendo que todos eram homossexuais, todos eram pervertidos, não é? Morreram 300 pessoas, 300 e poucas pessoas nesse atentado. O terceiro atentado foi um maluco, e no dia 14 de julho, quando os franceses comemoram a queda da Bastilha, ele pegou um caminhão e saiu passando por cima das pessoas, né, atropelando as pessoas que estavam comemorando a Revolução Francesa, a queda da Bastilha. Foram 3 atentados em sequência. O mais importante foi o segundo, o atentado que eu disse que foi feito a vários alvos simultâneos e o alvo que mais se destaca é a boate Bataclan. 2 dias depois do segundo atentado feito pelo Estado Islâmico na França, o Boko Haram fez um atentado a uma cidade nigeriana chamada Baga. Tá? Nesse atentado que o Boko Haram fez à cidade de Baga, eles mataram de vez 2.000 pessoas. Olha que genocídio. Eu não estou dizendo de maneira alguma, sob hipótese alguma, que o que aconteceu na França não foi um genocídio. Foi. Não interessa, não é? Essa história de você ficar computando o número de mortos é bizarro. Foi um genocídio o que aconteceu na França. Mas aquele genocídio que ocorreu na França, ele foi larga e amplamente denunciado pela mídia, e tem que ser. Mas por que razão a mídia não denunciou as atrocidades cometidas pelo Boko Haram? Porque a África não é uma região central. Não é? A África é uma região periférica, um continente de pobres, pretos e da periferia, e, portanto, muitas das coisas que acontecem na África, o mundo não sabe. E aí o Latifa fez uma crítica exatamente ao silêncio da mídia. Ó, aqui nós temos o Boko Haram. Como é que eu vou saber que é Boko Haram? Velho, o cara tá com uma faixa aqui, ó, Boko Haram. Tá? Pessoas mortas que acabaram de ser assassinadas. Como é que a gente sabe que acabou de ser assassinada? Vamos ler a imagem. Olhe as armas fumegando. Entendeu? É como se o tiroteio tivesse acabado agora. Bom, pelo menos 2.000 mortos em ataques à cidade nigeriana de Baga.
pelo menos 2.000 mortos em ataques à cidade nigeriana de Bako. Aí, esse terrorista pergunta, será que o mundo vai se importar? E o de cá, que lembra Abubakar Shekau, responde que nada, a Nigéria não é a França, com o reforço da exclamação. E é bem assim que funciona, não é? Quando morre um ocidental, é um genocídio, é o fim do mundo. Agora, morrerem 2.000 negros, a mídia não noticia. Eu repito, eu não estou dizendo que a morte, o assassinato de uma pessoa que seja, não seja algo inaceitável e desastroso para o mundo. Morte é morte, correto? Mas isso aqui, o que eu estou querendo falar é que, da mesma forma que a mídia noticiou os atentados do Estado Islâmico na França, deveria ter noticiado os atentados do Boko Haram na Nigéria. E isso aqui que vocês estão vendo, irmão, virou regra. Isso que vocês estão vendo virou regra, virou comum. A morte de pessoas inocentes, como se nada, absolutamente nada, estivesse acontecendo. Não é? Aqui, mais cenas fortes de cristãos que, né, foram carbonizados. Eles adoram matar com esse requinte de crueldade, porque chama mais a atenção da mídia, né? Gera mais estardalhaço e, sobretudo, matar com esse requinte de crueldade é muito importante, porque eles acabam criando em torno deles uma aura de que medo. Eles acabam criando em torno deles uma aura de medo. No presente momento, é bom vocês registrarem, no presente momento, o Boko Haram é o grupo terrorista mais violento em atividade no mundo. No presente momento, o Boko Haram é o grupo terrorista mais violento em atividade no mundo. É bom registrar isso. É o grupo terrorista mais violento em atividade no mundo. Correto? Aqui são as pretensões territoriais do Boko Haram junto com o Estado Islâmico. Eles querem criar um califado nessa área. Só que essa área que eles pretendem, todas elas que eles pretendem dominar, foram áreas dominadas pelo Império Turco-Otomano. Então, o Boko Haram quer ressuscitar as fronteiras do Império Turco-Otomano. E vão conseguir? Claro que não. O Estado Islâmico está praticamente aniquilado. A Rússia aniquilou a Síria, o Estado Islâmico, e junto com o Estado Islâmico, a Síria. É claro que eles não vão conseguir essa expansão territorial de maneira alguma. Isso aqui é uma ilusão. E olha que eles pretendem chegar até o Ocidente, né? A Península Ibérica, Portugal e Espanha, que foram dominadas pelos árabes. A ideia é você resgatar as fronteiras do antigo Império Turco-Otomano. Tá? Então, em linhas gerais, este é o conflito que acontece até hoje na Nigéria.